testar a referência. Aí só verifica se o áudio está ok, confirma aí para mim. Se não tem nenhuma interferência. Se tiver ok, aí tu me posiciona. Aí tu só me confirma. Aí verifica se o resultado está ok. Está perfeito? Dá para ouvir tudo? O enquadramento aí está ok? Já estou aqui? Perfeito. Tu acompanha aí a imagem? Pode visualizar para mim? Pode mostrar para mim? Ah, tá. Isso. Aí é importante. Aí eu estou nessa câmera aqui, né? Ótimo. Só me confirma quando estiver comigo. Tá? Pronto. Ok. Então vamos lá. É a número 2, né? O código é 4C9556. Confirmando, é 4C4956-204R. Então, é sobre a compulsão por curtidas e visualizações de seus efeitos na rede social. Will, que eu posso começar? Senhoras e senhores, boa noite, desculpem pelo atraso. Nós tivemos alguns ajustes, não só de conexão, mas quanto a equipamento, entre outras situações. Mas já sanamos isto e estamos com atraso de praticamente 24 horas, seria ontem, né? Mas em função de problemas técnicos, de ordem técnica, nos impossibilitou de levar adiante a nossa live que hoje estamos iniciando. Como sempre, o objetivo primário desta informação que nós estamos tentando compartilhar com os senhores é para tratar sobre o que nós entendemos ser a compulsão por curtidas e visualizações e seus efeitos na rede social. Vejam bem, o exercício da liberdade de nos expressarmos na rede não difere desse mesmo exercício que temos na vida física. O ambiente virtual me proporciona, aí eu vou falar por mim, não posso falar pelos senhores, nem devo, mas a vida social, a rede social, a mídia, a internet, essa capacidade de avançar num sem número de perfis via web, traz um certo encorajamento, uma certa noção de poder e uma vaidade que deveras deve ser cautelosa. Por trás desse mundo de aceitabilidade, por trás desse mundo de visualizações, existe um problema que para alguns, e aí esse alguns eu vou refazer para o nosso professor Mário Sérgio Cortella, ele entende como, ele conceitua, melhor dizendo, como uma espécie de esquizofrenia social, uma dependência
dos meios de comunicação que não seja o tradicional. Essa facilidade que possuímos de estarmos em muitos lugares, sermos vistos e aceitos ou não por muitos amigos de rede social, constrói na nossa personalidade um indicativo de que o acúmulo de postagens, o acúmulo de vivência no ambiente da mídia social requer uma mudança de comportamento, aonde eu trago para o mundo virtual aquilo que a sociedade digital deseja de mim. E isso preocupa. E quando eu digo deseja de mim, é que eu perco parte do meu poder, eu perco parcela da minha autonomia para viver o que Cortella entende através de um pensamento, salvo engano, esse eu não posso não discorrer, Agostinho de Hipona. Eu anotei e achei muito interessante quando Cortella assim define o pensamento de Agostinho de Hipona, abre aspas, não sacia a fome quem lambe pão pintado. E aí preciso repetir, nos ensinamentos de Cortella, ele traz à luz o posicionamento de Agostinho de Hipona. Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Significa dizer que viver de aparência. Eu tenho um pão pintado, eu olho, é um pão pintado. Lamber este pão não mata a minha fome. Não matará. Essa aparência que damos via rede social, e aí não quero eu generalizar, toda regra há exceção, mas acordar, bom dia, estou comendo, estou tomando café, estou almoçando um açaí com camarão, estou na academia, estou estudando, estou isso, estou triste, estou alegre. A propósito, falando em triste e alegre, preciso registrar os parabéns ao Clube do Remo. Preciso registrar a tristeza pelo Paysandu não ter conseguido fazer aquilo que deveria ter feito. Preciso registrar também que o Palmeiras ainda não possui um Mundial, mas vai possuir algum dia. Meu Vasco não está bem, mas preciso respeitar o que é para ser respeitado. Esse entendimento do respeito me limita a acionar a rede social, salvo as exceções, e denegrir a imagem do meu time Paysandu pelo fato de não ter conseguido. Mas também não me impede de ir à rede social e parabenizar o Clube do Remo, que não é o time pelo que eu torço, pelo grande feito. Mas quando eu faço isso, implicitamente
eu transmito a minha mensagem, mas busco, querendo ou não, uma certa visibilidade, uma certa aceitabilidade no mundo da mídia social, seja por um conjunto de curtidas ou comentários. Imagine os senhores se eu fizesse o que um determinado perfil fez no afã, segundo o meu entender, de trazer trazer a heurística, a lógica de percepção dos conjuntos de códigos do Facebook, atrair para mim os interesses dos perfis que compõem a minha grade de amigos, se porventura eu viesse com uma publicação que tivesse o seguinte teor. Primeiro, eu colocaria a imagem de Sua Excelência o Governador Helder Barbalho, de um lado, e do outro lado eu apresentaria um vídeo demonstrando um conjunto de fiscais de um determinado país chicoteando pessoas. E acrescentaria nesse vídeo, lembrando que ao lado está a imagem do governador, de Sua Excelência o Governador Helder Barbalho. E ao lado, na barra desse vídeo eu coloco os fiscais aplicando reprimendas por não utilizarem a máscara em função da Covid, por óbvio. Eu trago essa imagem, uma fixa do governador, e esse vídeo desses fiscais com essa prática. E faço a seguinte titularidade: Helder, governador, estuda a possibilidade de encaminhar assessores para a Bolívia para aprenderem as técnicas de repressão, de controle para aqueles que não respeitarem as regras de distanciamento, utilização de máscara, etc. Se eu, Guilherme, publico isto, quem tiver acesso a esta publicação vai ver que eu estou associando o governador do estado, Helder Barbalho, a uma prática, segundo a postagem, exercida por fiscais na Bolívia para conter aqueles que não respeitam a utilização de máscara e, obviamente, o uso da violência. Ao fazer isso, é certo, como 2 e 2 são 4, que muitos dos usuários de Facebook, da rede social, terão a curiosidade de visualizar o conteúdo, mas sabendo que o título dessa postagem associa uma possível atitude do governador do estado em encaminhar assessores do seu governo para aprender esse tipo de prática depreciativa, para não dizer outra coisa. Quem, e aí é eu, que a título de exemplo, quem se utiliza dessa prerrogativa não está buscando, no meu entender, prestar um serviço ou uma denúncia de que o chefe do executivo do estado está praticando algo que, por certo, não caberia. Mas entendo eu
que ele busca visibilidade, chamar a atenção dos holofotes para o seu perfil, buscar, seja um conjunto de visualizações ou direcionar as atenções dos demais internautas para aquele perfil específico, para que ali, após o Facebook começar a registrar as visualizações, os comentários e os compartilhamentos que poderão aparecer com aquela postagem, publicação, ele possa, a partir dali, construir aquilo que realmente ele queira, seja trocar uma ideia, discutir uma informação ou simplesmente considerar o aquecimento do seu perfil, levando em consideração o número de curtidas, etc. Veja bem, se eu pratico esse tipo de comportamento, eu tenho que ter em mente que há efeitos, e aí não vou descrever se civis, penais, etc. Mas há efeitos na rede social dessa prática. Não é de bom tom que esse tipo de comportamento ocorra se eu estiver buscando visualizações, compartilhamentos e me sacio em uma fonte de informação que, para ser bem bacana, repugnante. Por que repugnante? Por que é repugnante? Se me falta conteúdo, se me falta um quê de sabe lá o quê, para atrair para mim os holofotes da rede social, se eu não tenho o que falar, calado fico. Se eu não tenho o que trazer para o ambiente virtual da rede, quieto fico. Mas não utilizar de subterfúgios. E aí, ninguém está aqui defendendo o Helder Barbalho, Sua Excelência o Governador Helder Barbalho, tampouco fazendo questionamentos políticos. Mas me servir da figura pública do governador e trazer um vídeo que é de um ato que não ocorreu na Bolívia e sim no Peru, quando checamos os fatos, verificamos isso, e dar essa tonalidade para que haja esse né, e aquele efeito do gado, né? Etc. Para questões puramente atrativas, para dizer, está todo porque o turbilhão de informações e de publicações nas redes sociais milhares a todo tempo. Então, uma publicação, para ela trazer os holofotes, ela tem que ter conteúdo, seja espalhafatoso, seja, por exemplo, o meu amigo de rede social, Carlos Vaz, eu parabenizei hoje, ele contribuiu bastante quando ele publicou uma postagem em que
apresentam 29 de janeiro às 11h11, ele na realidade ele não publicou, ele compartilhou uma publicação, eu até o agradeci, e nessa publicação trazia não traz, mulher morre imediatamente depois da vacina. 135 comentários, 8 mil. Wilker, esse 8 mil é 8 milhões ou 8 mil mesmo? Dessa publicação aqui. 8 mil, né? 8 mil reações, né? Sentimentos. Mas o que traz é: mulher morre imediatamente depois da vacina. Vou repetir. Mulher morre imediatamente depois da vacina. Data: 29 de janeiro às 11h11. Ok. A UOL São Paulo fez uma publicação no dia 4 de fevereiro, às 19h45, obviamente dizendo que é enganoso esse vídeo, e esse vídeo trata-se a matéria trata da morte de uma mulher de 71 anos por infarto após a vacinação contra a gripe influenza A H1N1 naquele mesmo ano. Isso foi veiculada na TV Record 2018. Ok. Muito bem. Considerando o momento de pandemia, de vacinação, eu, Guilherme, pratico este ato lá, faço uma publicação: mulher morre imediatamente depois de tomar a vacina. 8 mil manifestações de sentimentos, 135 comentários. A heurística do Facebook vai dizer: poxa, Guilherme, ó, bacana, né? 8 mil reações, 135 mil comentários. Do ponto de vista das curtidas e dos comentários, tá show de bola. Tá bacana. Mas os efeitos disso os efeitos aqui são devastadores. A irresponsabilidade com isso é tremenda. No momento em que estamos discutindo a qualidade da vacina, no momento em que o país está afastado de posições ideológicas partidárias, buscando sobreviver, com a deficiência no fornecimento de vacinas por todo o mundo, com as dúvidas que nos é por direito tê-las, vem o Estado ao nosso socorro fazer aquilo que tem que ser feito. Passa os procedimentos, faz a importação e entrega à população. Quando surgem essas dúvidas pertinentes, será que tomo? Eu já vi aqui, será que eu vou me transformar num jacaré, num jabuti, ou num jacaré híbrido com jabuti, por tomar a vacina? Aí me vem um cidadão e publica que mulher morre imediatamente depois da vacina. Abre um leque de insegurança que não vai atender os interesses do país, mas resolver o problema dele.
a compulsividade por curtidas, por comentários, visualizações, está resolvido. Pouco importa o que ele colocou, pouco importa, ponha parêntese aí. Para a gente ser feliz, para a gente viver bem, para nós sermos aceitos, benquistos, convivermos em sociedade, não precisamos ser aquilo que a mídia quer que sejamos. Não precisamos, para estarmos bem, sermos aquilo que os outros desejam que sejamos. Nós não precisamos recorrer diariamente às redes sociais para transmitir o cotidiano de nossas vidas. Tampouco para aparentarmos aquilo que, em verdade, nós não somos. Se eu não tenho conteúdo para trazer para o meu meio social virtual, não trago. Ao invés disto, por que eu não vou olhar o conteúdo dos meus amigos virtuais, verificar aquilo que é, do meu ponto de vista, interessante de curtir, e aquilo que não é interessante, não curto. Mas não preciso, por exemplo, transmutar o ódio para dentro da mídia social, porque faz um mal enorme para os demais. A nossa taxa de ocupação com a rede, ela está substituindo momentos que nós deixamos de investir em nós mesmos. Vamos dizer assim, é auto-enganar. É um auto-engano. Na realidade, ninguém melhor do que eu, ninguém melhor do que o dono do perfil sabe o seu sentimento, o que você está pensando, o que você está fazendo. Cautela quando abrimos o Facebook e ele nos apresenta: no que você está pensando? Eu tenho que postar, não postei nada hoje, no que eu estou pensando, aí eu vou e coloco lá alguma coisa. Então alguém fez uma publicação e aí eu me sinto, de repente, no dever de agir sobre aquela publicação, sem sequer ter o fundamento necessário para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é corriqueiro a confusão entre velocidade e pressa no ambiente da rede. E por que eu trago isso à discussão? E veja bem, preciso fazer um adendo. Ao ouvir Cortella, Karnal e
e outros estudiosos no assunto, a gente vai observando a linha de pensamento que é interessante, e compartilhar esses momentos, essas informações, é fundamental para que a gente se ajude, né? Então, a pressa, ela é associada com a incompetência. E a velocidade, ela tem passos estreitos com a perícia. Como assim? Ouvindo Cortella, ele raciocina da seguinte forma: estando eu necessitado de atendimento de um médico, espero dele velocidade no atendimento. No entanto, estando eu num consultório médico, não espero deste profissional velocidade, mas não quero que ele tenha pressa. Eu preciso que ele faça uma avaliação e leve o tempo que ele julgar necessário para que a gente possa sair com um diagnóstico exato ou mais próximo da realidade. Fazer as coisas com pressa pode incorrer na incompetência. O meu amigo de rede social publicou determinado assunto, aí eu tenho acesso a essa informação, e quando eu digo eu tenho acesso de forma instantânea. Aí entra a velocidade. A velocidade associada à tecnologia permite que hoje nós possamos ter acesso à informação de forma quase que instantânea, para não dizer instantânea. Ela está, o dado está ali à nossa frente. A informação está na palma da nossa mão. O que nós precisamos é ter a responsabilidade no trato. Vamos lá. No final do século XVIII, início do século XIX, quando o indivíduo tinha ou estava à frente de um problema jurídico, para sanear este problema jurídico, no final do século XVIII, início do século XIX, ele tinha à sua disposição para recorrer 3 fontes seguras, vasta de autores com conhecimento sólido. Ele poderia recorrer ao Código Justiniano, ele poderia recorrer ao Espírito das Leis, ele poderia também fazer uso do Código Justiniano, Espírito das Leis, um outro aí, professor italiano Beccaria. Com base nesses 3 autores e suas fontes, ele poderia construir uma interpretação que melhor coubesse na sua tese jurídica naquele período. Hoje, basta acessar o Google, criar um perfil no Facebook, que você é autoridade no assunto, assessor jurídico, delegado, promotor, juiz de primeira instância, segunda instância, STJ, STF. Você é capaz de opinar, inclusive, sobre impeachment de qualquer presidente, sem sequer ter acesso à Constituição e os elementos necessários para construir uma informação sólida. Tá cheio. Nós não tratamos a informação. Pressa. Nós respondemos de pronto. Vamos dar um exemplo? 4 de fevereiro
eu publiquei, fiz uma menção a uma postagem da deputada Alcione Barbalho, aonde nessa publicação dela fazia referência e agradecimentos ao Congresso pela aprovação por parte do Senado até então da medida provisória convertida para a redução das taxas de energia. E a partir daí foi colocado o número da medida provisória e eu queria fazer um comentário e olhei o número e fui ao site do Senado para verificar se a MP era que correspondia, para depois eu fazer o comentário. E por incrível que pareça, houve um equívoco mesmo no número da MP, na postagem lá, que depois eu trouxe e fiz um comentário corrigindo. Corrigindo, não, informando que a MP correta seria esta. Quem corrige o autor. Mas só enfatizei que a MP correta seria esta. E me chamou a atenção porque aí eu fui verificar, porque a questão da energia elétrica é um assunto que nos consome muito. E ao observar no trâmite, percebi o posicionamento de alguns deputados federais da bancada paraense e de todos, e repito, todos os senadores da bancada, obviamente, do Pará, enfatizando ao Congresso da necessidade de incluir o Estado do Pará nos benefícios, vamos dizer assim. Por parte da Câmara dos Deputados, houve manifestação do... Eu não posso evitar que cometa, então eu preciso ser bem tranquilo para não dar informação inadequada. Isso, então foram os senadores, isso. Os senadores, só confirmando. Ok, isso. Perfeito. Deputado federal Edmilson Rodrigues enfatizou bastante, acho que foi o mais que enfatizou. Faleiro, o deputado Costa, Joaquim Passarinho, isso, os senadores Paulo Rocha, Jader Barbalho e Zequinha Marinho, todos. Eu gastei, entre aspas, um tempo e vi todas as tramitações e todos eles fizeram essa enfatização. Ao final, não incluíram o Pará nos benefícios. E postei que deve a bancada e a bancada paraense, Senado, Câmara dos Deputados do Pará, explicações à sociedade civil o porquê disto. E achei muito interessante que nessa mesma noite o governador estava em viagem e quando chegou ele se posicionou, dizendo que entrou em contato com a Secretaria de Governo e ia tomar os procedimentos, já havia entrado em contato, porque houve um equívoco legislativo, segundo informaram a ele, da não inclusão, mas isso já estava sendo revisto. Por que eu estou colocando isso? Porque a partir daí apareceu, e aí não estou dizendo que não deveria aparecer. Cada um tem a liberdade e utiliza essa liberdade conforme o seu entendimento e, obviamente, é responsável pelas suas ações. Mas o que me apareceu de
de informações, de publicações. Senador, os senadores não fazem nada, senadores bandidos, senadores isso, senadores aquilo, como se os senadores não fizeram, não tivessem feito algo, né? Pouco vi manifestações com relação à Câmara dos Deputados, com os deputados da bancada paraense, mas foi muito enfático com relação ao Senado. Mas se nós tivermos a dispensação de um pouco de tempo e irmos à consulta no Senado da República da medida provisória que trata a matéria, nós vamos verificar lá a tramitação tanto na Câmara Federal, por parte dos deputados da bancada paraense. Teve outros deputados, obviamente, mas aí nós estamos falando só de como se comportou a bancada paraense nesse processo. Há manifestações desses deputados, há manifestações no Senado de todos os 3 representantes da Câmara Alta, no intuito de acrescer na medida provisória o Estado do Pará para os benefícios. Então, esse tipo de publicação, ela gera visualizações, ela gera curtidas. Mas entendo eu que não seria de bom tom, não seria republicano que fizéssemos uma consulta prévia para depois aplicarmos as nossas interpretações, por mais que possamos entender que já somos experts, autoridades no assunto, independente do paladar político. Porque o que nós queremos, ao fim e ao cabo, não é dizer que senador A e B é ladrão ou não é ladrão. O que nós queremos, ao fim e ao cabo, é que as taxas aplicáveis no consumo de energia na conta consumo, elas sejam reduzidas em função da pandemia e da nossa baixa capacidade de auferir renda. Não estamos tratando, e aí o Estado do Pará, a sociedade paraense, ela perde, porque em momentos em que precisamos unir o povo para auxiliar a bancada, para acionar a Secretaria da Presidência da República para rever, reformar essa medida provisória para atender aquilo que dói no nosso bolso ao final, que é a conta de energia, a conta consumo de energia. Ao invés de buscarmos esse entendimento, é mais apressado, é mais rápido, dá mais curtida, dá mais like. Eu despejar ódio, despejar interpretações mil, aonde ao final não vai trazer uma solução adequada para o problema, que é a redução das tarifas do consumo de energia elétrica. Mas vai alimentar a segregação, vai alimentar a divisão, vai alimentar aquela velha história: sou direita, sou esquerda, sou bolsomínio, sou esquerdopata, sou, por exemplo, vamos lá, eu
publiquei recentemente, publiquei não, compartilhei 2 publicações. Uma em que o professor Haddad, do PT, informou que será candidato a pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deus o livre. Ave Maria. Perguntaram se o cavalo tinha comido a minha cabeça. Entre outras coisinhas. Só pelo fato de eu ter compartilhado que um cidadão, no exercício das suas prerrogativas, veio à rede social e disse: sou o candidato. Ou melhor, serei candidato a pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí eu verifiquei uma publicação de trazer a Sérgio Moro, com a possibilidade de uma publicação que teria, colocaria a imagem do Sérgio Moro, a possibilidade de sê-lo candidato. Também publiquei. Bolsonaro também publiquei. Aí, um determinado perfil, afinal de contas, tu é o quê? Lula, tu é PT, tu é Bolsonaro, tu é o quê? Eu disse, eu sou eu. Eu sou eu. Não é eu que sou Bolsonaro, não é eu que sou Lula, não é eu que tenho que ser Haddad. É eles que têm que ser eu. Lula, Haddad, Bolsonaro podem ser candidatos. Não serei eu que vou deixar de vir à minha rede social, compartilhar com os meus amigos uma informação que eu acho ser relevante. Da mesma forma que o meu amigo, caso compartilhe algo, devo eu ter em mente que eu não posso pensar tal qual a cabeça dele, que eu não tenho os mesmos problemas que ele tem, que eu não raciocino com o lado do cérebro que ele raciocina, e que ele não torce para o mesmo time que ele não tem os gostos que eu tenho, e nem por isso deixará de ser meu amigo. Atenção, isso é uma das pérolas da rede social. Atenção, neste perfil falamos mal e xingamos Bolsonaro diariamente, ponto. Se vier aqui defender, xingaremos você também, ponto. Abraço. Publicado em 6 de fevereiro às 19h07. Aí vem, exato. Se você é contra Bolsonaro, seja bem-vindo-as. Bem-vindo-as. Neste perfil falamos mal e xingamos Bolsonaro diariamente. Isso é uma falta do que fazer, né? Se vier aqui defender, xingaremos você também. Abraços, bacana, legal. Tudo certo. Tudo certo. Aí, mais um. Maldito é o povo que elegeu Bolsonaro. Maldito. Eu chamo a atenção para os senhores da expressão maldito e da expressão xingar. Xingamos, xingaremos.
Xingamos, xingaremos, xingamos, xingaremos. A internet e a tecnologia atrai a velocidade. O ódio é um atributo do ser humano. Tem um conjunto de fatores que ao longo do tempo as pessoas civilizadas que buscam aprender e a lidar com os limites, respeito, elas vão observando que em épocas anteriores, em séculos anteriores, o conhecimento era, em séculos anteriores, sinônimo de poder. Poder. Quem tem conhecimento tem poder. Séculos anteriores. Percebam, os senhores, que neste século, hoje, 8 de fevereiro de 2021, às 21h34, quem tem conhecimento tem poder ainda. Não mudou. Tem coisas que não mudam. O ódio que o ser humano possui também não. É o mesmo dos séculos anteriores, potencializado hoje pela velocidade que a rede social, através da internet e as tecnologias, permitem que nós, seres humanos, através dos nossos perfis, exercemos essa capacidade. Entende? Então, é por isso que hoje o sem número de publicações nocivas, e vou repetir, publicações nocivas para as famílias, para as crianças, para os adolescentes e para alguns adultos que ainda se encontram em formação. Por quê? Porque é difícil construirmos um município, é difícil construirmos um estado, é difícil construirmos um país aonde os sentimentos negativos afloram com tamanha irresponsabilidade, e ainda mais quando essa irresponsabilidade ela vem objeto de curtidas e compartilhamentos. Eu destilo ódio, eu destilo informações criminais, negativas, depreciadoras, com o objetivo mesquinho de atrair números de curtidas e compartilhamentos e visualizações, etc. Não é um caminho saudável. Não pode ser o rumo que a sociedade brasileira, que o povo paraense, que os maritubenses possam tomar como correto. Não vamos solidificar, não vamos construir nada desta forma. A rede social ela tem um papel fundamental que deve ser utilizado sem sombra de dúvida, com muita cautela, com muito respeito, com muita cidadania. Eu preciso finalizar, mas antes de fazê-lo, eu preciso informá-los que nós estamos preparando
uma live para tratar da atividade legislativa e de algumas estruturas legais que estão sendo construídas para dar vazão ao Renda Marituba. Eu preciso tornar público que fui muito bem recebido por 2 vereadores que estão em estudo contínuo, árduo, para permitir ao executivo local a infraestrutura legal para consolidar os dados pessoais daqueles que serão beneficiados por N programas do município. N programas do município. Acontece que há uma legislação federal que trata sobre a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa legislação federal permite que os municípios regulamentem a infraestrutura de como serão tratados os dados pessoais. Legislação agora. E dos 5.000 municípios, atualmente a informação que nós temos, são 4 ou 5 já possui. E Marituba, através desses 2 vereadores, que eu não vou citar o nome porque eu não tenho autorização, não pedi autorização deles e não tenho, por isso não farei, mas estão em um estudo muito interessante para permitir que o município, independente do governo que esteja, tenha a infraestrutura e a responsabilidade necessária com o tratamento dos dados pessoais para que qualquer programa que venha ser oferecido esteja em conformidade com a legislação. Muito obrigado, senhores. Até a próxima, tá?